você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de Esperança. Olá, queridos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Para as suas saudações iniciais, Terezinha Lumbreiras. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, o média Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira, o capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos.
Se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados recolherá se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br, e o programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexio Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, por Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo alma. Do latim anima, sopro, ar, emanação, vida, alma como um princípio vital. O que vem a ser a alma, do modo espírita, de ver as coisas, senão o espírito encarnado, isto é, o ser individualizado e imaterial, que se pode conhecer apenas por seus atributos como vontade, inteligência, consciência, livre-arbítrio, entre outros. O que dá vida à matéria e a intelectualiza, manifestando-se no mundo material através do ser corpóreo. Muitos são os sentidos que se dão para a palavra alma, mas o Espiritismo tem, para ela, o seu sentido próprio. E Lamartine busca em O Livro dos Espíritos, na questão 134. Segundo alguns, é o princípio da vida material. Segundo outros, é o princípio da inteligência do indivíduo após a morte. Segundo as diversas doutrinas religiosas, é um ser imaterial e distinto. O corpo é apenas o envoltório da alma, da qual sobrevive a ele e conserva sua individualidade após a morte. Busca também Lamartine em O Livro dos Médiuns, na primeira edição do Vocabulário Espírita. É o ser individual, inteligente e imaterial que habita e mantém o corpo biológico animado. Em suma, é o espírito encarnado. O corpo físico é apenas um instrumental fisiológico, cujo aparato permite à alma manifestar-se de modo inteligente no mundo corpóreo. As outras acepções para o termo alma são geralmente usadas como força de expressão, alma, entre parênteses, sentido das coisas. Anotou Lamartine Palhano o termo alma no seu Lexio Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós almas imortais. Ouçamos do CD Van Sant, solos de violão, a faixa de número 3, Oração de São Francisco.
sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro, também a notícia. Em minhas mãos, mais um título da editora Leal, Pelos Caminhos de Jesus. O espírito é Amélia Rodrigues e o médio Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, para quem possivelmente não tenha ainda ouvido referências, é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 250 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há 60 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. A autora do livro, a autora espiritual Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, nasceu em Oliveira dos Campinhos, termo da cidade de Santo Amaro, na Bahia, no dia 26 de maio de 1861, e desencarnou em Salvador no dia 22 de agosto de 1926. Mestra admirável, foi poetisa, dramaturga, escritora notável, que honra não apenas as letras baianas, mas ocidentais, conforme esclarece Pedro Calmon, entre aspas. A lista dos dramaturgos ocidentais completar-se-á com Amélia Rodrigues, professora inspirada, poetisa, talvez a maior depois de Amélia de Castro Fonseca. Espírito sensível e nobre, Amélia Rodrigues era católica praticante, sendo convidada por Joana de Ângeles no mundo espiritual para ampliar o número de servidores do Cristo nas hostes do Consolador, em considerando os seus elevados dotes espirituais e realizações humanas, enquanto esteve na jornada carnal. A editora faz um pequeno destaque na contracapa, nos dizendo em torno desta obra, Pelos Caminhos de Jesus. Para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos, mas também os há largos e longos, e todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levem. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Narrado pelo espírito da poetisa baiana Amélia Rodrigues e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, esse livro faz um apanhado histórico e evangélico dos caminhos percorridos por Jesus, seus encontros com os apóstolos, o povo e outras personalidades marcantes da época. São 25 capítulos, preenchidos com experiências vividas pelo mestre incomparável, dos quais tiramos sábias lições quanto aos caminhos a serem percorridos por nós, a fim de contribuir de forma positiva em favor do homem moderno, super confortado sob alguns aspectos e noutros inquieto, atribulado, senão infeliz. Dessa forma, volver aos seus caminhos e percorrê-lo com reflexão e ternura é tarefa inadiável, porquanto ninguém que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, a felicidade integral. E a autora então faz a apresentação desta obra nos seguintes termos: para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero.
Também há largos e longos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias, nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos e sofrimentos inenarráveis. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Prossegue Amélia Rodrigues. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam às portas da paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repouso nos climas da aventura que alcançam. Na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue a felicidade integral. O apostolado de Jesus na terra prossegue com atualidade nesses dias tumultuosos, atraindo as vidas que se perdem noutros rumos. Pavimentado com a humildade e a renúncia, da segurança, proporcionando alegria e bem-estar. Passam séculos e as lições por ele ministradas ressumam a harmonia e a alegria de viver. Resumimos neste livro algumas experiências vividas e retiradas dos ensinamentos sábios do Mestre Incomparável, a fim de contribuir de alguma forma positiva em favor do homem moderno, super confortado sobre alguns aspectos e noutros inquietos, atribulados, senão infeliz. Nunca, qual ocorre nesses tempos, Jesus foi tão necessário e oportuno. A tecnologia que conseguiu logros relevantes e respeitados não libertou o homem de seus inúmeros problemas. As ciências da alma multiplicam-se em escolas e ricas de conceitos valiosos. Não tem podido conduzir as mentes com segurança, por faltar mesmo de objetivos seguros e legítimos. A ética parece ter enlouquecido numa civilização em que a máquina pretende substituir o homem, parecendo ajudá-lo. A violência ganha as ruas do mundo e a cultura hipertrofia-se em chavões e equívocos lamentáveis, mantendo-se na superfície da informação destituída de profundidade, de conceito e de dignificação para o homem. Em todo lugar estão presentes as sementes do medo, da perturbação, da agressividade. Sem pessimismo de nossa parte, não podemos negar os trágicos enganos das conquistas contemporâneas, ao lado, porém, de outras certamente glorificadoras do século e dos que nele vivem. Necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo para revisar, reconsiderar, repensar Jesus, volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura. É tarefa inadiável. Ao fazê-lo, cada indivíduo, sem dúvida, experimentará o calor da presença dele e a imanência do seu amor, permeando-lhe a existência. Ninguém que possa prescindir dele e ser realmente feliz. A nossa proposta aqui fica nestas páginas repassadas de carinho, que escrevemos com as mais elevadas emoções espirituais, como contribuição insignificante, embora, para todo aquele que se encontre insatisfeito, ou inquieto, ou aturdido, ou mantém o anseio de conquistar o reino de Deus, em última hipótese, existente no próprio coração, aguardando. Amélia Rodrigues.
Eis então, pelos caminhos de Jesus, estamos lembrando o dia do nascimento dela, Amélia Rodrigues, 26 de maio de 1861. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Ouçamos do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, o espírito é José de Moraes. A mensagem de número 2. Comece bem o seu dia. Para tal empreendimento, experimente um bom dia altissonante, um sorriso cativante, uma prece de gratidão. Numa corrida automobilística, a largada pode ser decisiva para a obtenção da vitória. Numa construção de tijolos, o alicerce bem feito garantirá a resistência da edificação. Percebe-se o valor de um bom livro logo às primeiras páginas. A sombra abençoada de uma frondosa árvore depende do cuidado que se teve com a semente. Assim é nosso dia. O começo é decisivo. Devemos despertar com o propósito de um dia saudável. O azedume, a cólera e o mau humor, desde as primeiras horas do dia, culminarão fatalmente num desagradável desarranjo físico, emocional e espiritual no final da jornada. Sempre que no momento de desabafo afirmar que teve um dia ruim, procure lembrar como ele começou e encontrará a razão. Quem começa bem tem grande chance de terminar melhor. Quem começa mal, via de regra, termina pior. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Para as suas despedidas, Terezinha Lumbreiras. Queridos ouvintes, deixamos o nosso carinho para todos. E assim esperamos contar novamente com a sua audição na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.